Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse canal você vai encontrar vídeos sobre livros, séries, viagens, receitas. Gente, esse canal tem de tudo. E agora eu vou falar com vocês de podcast, né? A gente tá ouvindo aí um dos maiores podcasts, que é A Mulher da Casa Abandonada, no Higienópolis. Se você ainda não ouviu, gente, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida social, porque assim, tá todo mundo parou, o Brasil parou para falar desse assunto. O Brasil, quiçá, também outros países devem estar falando também muito desse assunto. Então, eu vou só fazer uma recapitulação, vou falar a minha opinião como advogado. Pode não parecer, eu tô com uma camisetinha aqui toda descolada e tal, mas sou advogado, já sou formado há mais de 10 anos. Atuei faz 15 anos que eu tô no mercado, desde o meu primeiro ano de estágio, já passei por várias áreas, então eu tenho propriedade para falar, tenho opinião, tenho pessoas na família que fazem parte também da advocacia, fazem parte também de órgãos públicos, então assim, eu vou falar com propriedade, tá bom? E aqui fazer uma pincelada um pouquinho sobre o podcast, entrando em alguns assuntos aqui que são um pouco peculiares, tá bom? Então, começando, eu estava ouvindo o podcast Me Conte Uma Fofoca, do Thiago Teodoro, tal, da Duda Delo Russo, que eu amo, aliás. Aprendi podcast com o Thiago Teodoro. Eu nem curti muito podcast, tá? Daí eu descobri aí que eles tinham o Chico Felitti, que ele tinha um dos podcasts mais escutados no lançamento recentemente. Aí eu peguei e falei, vou escutar esse tal de Chico Felitti. Aí eu já tinha escutado alguns podcasts dele que eu confesso que eu não tinha gostado, além dos memes, embora, super bem pesquisado, tá? Eu tinha curtido pra caramba. Aqueles além do memes e tal, porque o cara ia atrás, investigação e tal, tipo, um fenômeno. Aí eu também tinha lido a matéria do Fofão, que eu não tinha associado que era da mesma pessoa, eu só fui ligar depois desse podcast aqui da Mulher da Casa Abandonada. Aí quando eu liguei essas três informações, eu falei que, gente, eu tinha amado a matéria dele. O Além dos Memes é legalzinho, não é chato, mas assim, eu não gostei, eu não me adaptei. Mas agora a vontade eu tenho de ouvir já, pensando na voz do Chico Felitti, pra ver se eu tenho uma outra visão, e talvez eu tenha. Então eu vou retomar esse podcast, esse trabalho antigo aí do Chico. Enfim, o ponto é que ele foi fazer aí um processo investigativo a respeito de uma mulher um pouco excêntrica, né, que vivia numa casa abandonada, esperando achar, né, uma história triste de uma mulher, né, com que a gente tivesse compaixão, pena, piedade, enfim, ali no Higienópolis. Para quem não sabe, Higienópolis é um dos bairros mais chiques aqui de São Paulo. Eu morei de aluguel uma época lá em que eu fazia faculdade no Mackenzie, então para mim era muito mais perto. Eu optava por pagar um aluguel mais caro, um apartamento de 30 metros quadrados, mas tava ali sempre perto, enfim, morando ali. E realmente é um bairro, assim, gente, muito que as pessoas, as famílias de final de semana saem pra passear com os cachorros, um negócio todo glamouroso, assim, sabe? Todo antigo e arcaico, enfim. É um bairro muito conservador aqui em São Paulo, tanto que quando quiseram implementar o metrô lá atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu já morava aqui, o pessoal do bairro fez um abaixo-assinado contra, porque falou que ia pulverizar o bairro, assim, no sentido de outras pessoas, pessoas diferenciadas, foi o termo que eles usaram na época, iam ter pessoas diferenciadas. Aí, tipo, na frente do Higienópolis, a galera fez um churrascão maravilhoso, colocou catraca, enfim, foi maravilhoso, tipo, o protesto que eles fizeram, eu super concordo, eu acho que todo mundo aí tem que ter acesso aos bairros e tudo mais, isso tem que ser, assim, pulverizado, né, as linhas de metrô e tudo mais, enfim, não vamos tocar nesse assunto, o ponto é que tem uma casa que chama muita atenção justamente pelo estado da casa, é um estado antigo, é uma mansão que tá lá, ela foi avaliada aí em torno, no terreno, né, junto com a casa, em torno de 10 milhões de reais, que vem da herança da Margarida Moretti. Enfim, o Chico foi atrás dessa investigação e descobriu, né, através de fontes fofocas, é um cara que pesquisa pra caramba, e eu me identifico muito com o Chico, porque você escuta o podcast, você acha que é um cara super sério, você entra no Instagram dele, é uma farofa, é igual eu também, eu sou super sério no meu trabalho, advogado, luto pelas causas, enfim, só que você entra aqui no meu canal, é uma farofada, gente, você vai ver eu com camiseta de borboleta, eu viajando, fazendo vlog, enfim, eu fazendo fofocas aqui de viagens, né, enfim, eu espero que vocês gostem do meu canal, já se inscreve e deixa o like aqui embaixo. Aí, então, o Chico aí fez todo um processo de investigação, né, dessa mulher, descobriu então que ela não era uma coitada, ela era uma das mulheres mais procuradas do FBI. Ele fez um podcast aí de uns 6, 7 episódios, e o podcast tá muito bem contado. Você escuta passos, você escuta, sabe, a trilha sonora, o fundo, muito super bem editado, junto com a Folha, tá? Então foi uma investigação que, quando no terceiro episódio ele fala que ele foi até os Estados Unidos para investigar aonde aconteceu o crime, conversar com as testemunhas, conversar com a pessoa envolvida, né? Essa questão da escravidão que teve nessa casa, não nessa casa de São Paulo, mas na casa lá dos Estados Unidos.
Eu achei muito interessante, muito, assim, surreal. Falei, cara, esse cara é bom, né? Esse cara é um jornalista fera. E eu fico muito feliz que ele esteja ganhando aí todo esse renome, toda essa fama pela internet aí, né? Espero que ele esteja fazendo muitas publicidades e tudo mais, porque realmente ele merece. Ele é muito bom naquilo que ele faz e ele merece aí o prêmio que tiver que receber por causa desse podcast, tá? Aí, beleza. O ponto é que lá nos Estados Unidos, então, esse casal saiu do Brasil, esse casal de brasileiros, levou uma faxineira e fizeram ela de escrava. Tipo, maltratavam, jogavam sopa quente, puxavam o cabelo, deixavam ela trancada no porão, aí trancavam as prateleiras e tudo mais, né, com cadeado. Aí, beleza. Isso aconteceu há 20 anos atrás e hoje ela é uma foragida da FBI e tudo mais. Hoje, pela justiça brasileira, esse crime está prescrito. E muita gente vai na casa dela, vai lá na frente e bate, enfim, bate na porta e tira selfie. Tem, óbvio, que uns completos, assim, idiotas que vão defender a Margarida Bonetti, né, colocam pasta no rosto, enfim, porque ela é reconhecida uma mulher que passa uma pomada no rosto, uma pomada hipogloss, né? Enfim, o ponto é que, assim, a gente não tem que atacá-la, né? A gente sabe a história dela, a justiça tá aí, e tem a questão, né, envolvendo aí a prescrição. Gente, a prescrição, no meu ponto de vista, ela existe por uma coisa óbvia que a gente lê nos livros, tem doutrina sobre isso. A prescrição não é algo que surgiu agora, a prescrição é algo que vem dos estudos desde a época romana, dos gregos, enfim. Ela vem justamente para colocar a paz, a ordem social, a paz social que eles falam. Porque um crime, ele não pode aí ficar ad eterno. Eu, Luiz, confesso que eu discordo. Eu gostaria muito que, tipo, uma pessoa que matasse alguém, sei lá, com 10, 20, sei lá, 18 anos de idade, né, maior de idade, tem que colocar aqui, e fosse punida, sei lá, até o último dia da vida dela. Porém, a lei não é assim. Aí, nos livros explicam que a pessoa ressocializa, ela faz parte da sociedade, então às vezes ela nem precisa ir pra prisão, porque ela já aprendeu os meios de conviver em sociedade. Daí você pode achar errado, pode achar absurdo, pode achar que a pessoa de fato tem um distúrbio, isso nunca vai ser curado. Então, né, pode ser que ela cometa outros crimes. Aí, por outros crimes, ela vai responder a partir daquele prazo. Então, se com 18 ela cometeu um crime, com 40 ela cometeu outro, ela vai responder pelo de 40, não mais pelo 18, porque, salvo engano, tá prescrito. Enfim, tem a dosimetria da pena, que eles fazem os cálculos e tudo mais. Penal não é muito minha área, mas tributário é. E tributário nasceu do penal. As penas do tributário vieram do penal. Então, assim, se você fica sem pagar um tributo durante 5 anos, né, 6 anos aí, muita gente me pesquisa e fala, doutor, mas não está prescrito esse tributo, esse IPTU, esse IPVA. Eu falo, está, né? Depois de 5 anos, está. Então, assim, você vê que se uma dívida prescreve, porque ela não dura para sempre, eu não posso ser cobrado para sempre, né? Vamos supor que eu venda meu carro daqui 10 anos. Cara, eu vou ser cobrado uma dívida de 15 anos, eu já esqueci daquela dívida, eu já nem me preparei daquela dívida, eu já não sou nem a mesma pessoa para pagar aquela dívida. Às vezes eu não tenho nem patrimônio mais para responder aquela dívida, né? Porque o IPVA, por exemplo, ele nasce de quem tem veículo automotor, em tese quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Então você tem que pagar aí um parte do seu imposto para ajudar, enfim, na educação e tal, porque esse dinheiro ele é destinado para outras camadas, tá? O fato de eu pagar IPVA não é que eu vou reclamar de uma rua esburacada e falar, essa rua tá esburacada, eu pago meu IPVA. Não, às vezes o dinheiro que você pagou do IPVA vai para segurança, para saúde, para educação, tá? Não vai diretamente ali para rua. Então, gente, só para esclarecer isso, que no tributário tem a prescrição, no direito, que vem do direito penal e que também tem prescrição. Então a pessoa não fica o resto da vida pagando por aquilo, sendo crucificada por aquilo. Aquilo passa, ela ressocializa. Às vezes ela não precisa necessariamente ir para uma prisão para aprender a lição que ela tem que aprender, para ela sair da prisão. A gente não é a favor da prisão, dos direitos humanos e tudo mais, beleza. Então a pessoa ressocializou, aprendeu o que tinha que aprender, tá pra fora. E isso serve pra vida também. Às vezes a pessoa não precisa estar numa jaula, necessariamente numa jaula física, mas ela tá ali presa na história dela, no que aconteceu, nos fatos, nos pensamentos, nas noites mal dormidas, enfim, ela já tá condenada pela sociedade em si, né? Então, assim, ela já ressocializou. Aí o ponto é que quando a gente ouve esse podcast neste momento, a gente traz toda essa informação para 2022, a gente tá vivendo o momento como se fosse agora, mas esse momento não é de agora. Esse momento aconteceu há 20 anos atrás. Esse inquérito, esse processo penal, essas provas aconteceram há 20 anos atrás. Edu, você tá dando razão, então, pra Bonetti? Não estou, gente. Eu estou falando que existe a prescrição. A gente estuda isso na faculdade. Isso vem dos livros, vem da doutrina, vem de jurisprudência. A prescrição é aplicada o tempo todo para muitas pessoas, para muitas empresas.
Enfim, existe a prescrição e a gente tem que entender e tem que respeitar isso, tá? Porque a prescrição significa que a pessoa ressocializou, significa que um momento passou. E a sociedade, as regras mudam muito. E eu vou dar um exemplo de como mudam. Traição era considerado crime. Você respondia aí um inquérito se você traísse o seu parceiro. Não que eu ache isso legal. Moralmente, não é legal. Moralmente, é completamente errado. Mas hoje, veja só, antigamente isso era crime. Hoje em dia não é mais crime. Hoje em dia, quiçá, alguns casais até praticam a poligamia. Então, assim, não é crime, entendeu? A sociedade, o que eu tô dizendo é que a sociedade evolui, e não necessariamente evolui no sentido, porque poligamia, enfim, monogamia, pra mim, os dois são um nível, enfim, dá um outro podcast aqui pra gente falar. Mas a sociedade muda os pensamentos, tá? Então, não posso ficar sendo punido por aquilo que acontece a vida inteira, tá? O mesmo a questão do estupro. Antigamente, passar a mão na perna não era considerado estupro. A partir de 2009, isso passou a entrar como estupro. Então, assim, que bom que as coisas mudam, tanto pro melhor, né? A ideia é sempre pro melhor, quanto para coisas que realmente não eram previstas e passam a ser previstas. Ser um casal gay, um casal lésbico, era considerado crime há muitos anos atrás, hoje já não é mais. Casais não podiam se casar, casais gays não podiam se casar, casais negros, né? Uma mulher branca com um homem negro não podia se casar, mulher não podia votar. Gente, enfim, as coisas mudam. Esse que é o ponto, é onde eu estou querendo chegar. Existe a tal da prescrição. A tal da prescrição é algo que já vem durante muitos anos. Pode ser que um dia mude, pode ser que um dia mude. Hoje não é assim. Então, hoje, pela letra da lei, o hashtag tá pago, entendeu? Hashtag aconteceu, não tem mais o que fazer. Então, a gente ouvindo a história nesse momento, a gente fica ali inflamado, a flor da pele, quer fazer vingança. Tá, queremos, de fato, né? Eu escuto o podcast. Eu acabei de ouvir o último podcast. Eu tô, assim, chocado como essa mulher, ela é dissimulada. Ela fala, não, isso eu não fiz, isso não aconteceu, isso eu não sei. Não. Cara, não tem como não saber algumas coisas. Não tem. Não tinha cadeado. Pô, o FBI foi lá. O FBI é mentiroso. Enfim, ela fala, você não assistiu os filmes do FBI? Gente, eu fico chocado. Você quer comparar How to Get Away with Murder? Aliás, tem o vídeo aqui reagindo a How to Get Away with Murder neste canal, tá? Como advogado, minha visão de advogado. Tanto ao primeiro episódio quanto ao último capítulo. Então, se inscreve aqui, gente. Eu falei que esse canal tem de tudo. Tem até eu reagindo a séries. Olha isso. O ponto é, então, que assim, ela é muito dissimulada e me irrita muito. Mas assim, eu posso fazer justiça? Não posso. Com as minhas próprias mãos? Não. Para isso existe um processo penal, um inquérito, provas são juntadas, prova testemunhal, uma sentença, tem um juiz formado para isso. Eu falo com propriedade porque, como eu disse para vocês, eu tenho pessoas que são do meio na família. Então, assim, gente, as pessoas estudam para isso, tem todo um fórum para isso, tem todo, tipo, sabe, um código para ser obedecido. Então é isso, leis são leis e a gente tem que obedecer. Sobre o podcast, gente, acabei de ouvir o último episódio. Que raiva! Era o mais ansioso, assim, eu tava mais ansioso por conta dessa entrevista. Quando o Chico Felitti soltava os spoilers no finalzinho, me deixava muito ansioso para o próximo episódio. Agora eu tive uma sensação de que, poxa, eu quero ouvir mais, Chico, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir um pouco mais. Então eu tava até ouvindo uma entrevista dele esses dias, que ele talvez tenha um último episódio depois, tipo um bônus, né? E eu espero ansiosamente que isso tenha, tá? Chico, se você estiver assistindo a esse vídeo, comenta aqui embaixo e fala pra mim que vai ter mais um episódio, porque eu estou muito curioso. Ponto que eu acabei de ouvir aí o último episódio. Gente, é um podcast muito bom. Se você ainda não ouviu, escute. É sério, é surreal de bom. É fora da curva, assim, é um negócio fora da curva. Tanto que eu vou procurar mais podcasts sobre isso. Se não tiver em português, vou procurar em inglês mesmo. Tô aprendendo francês, então se tiver um podcast francês nesse sentido, me mandem aqui nos comentários, tá, gente? Tô estudando real pra francês. Ainda vou voltar pra falar com vocês sobre isso, né? Fui pra França esses tempos aí, faz 3 semanas que eu estive lá em Paris. E daí eu comecei a fazer francês desde fevereiro desse ano. Comecei a falar francês, enfim. Gente, o ponto é que eu amei o podcast. Eu espero que tenha mais. Eu vou ver outros trabalhos do Chico Felitti, tá bom? E é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se você assistiu, fala que você assistiu até o final. Comenta nos comentários a sua opinião sobre o podcast. O que você achou desse último episódio, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo e tchau!